Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de análise jurisprudencial sobre os mais variados temas envolvendo arrematação de imóveis. E o nosso tema hoje é muito quente, vamos falar sobre preço vil no âmbito dos leilões extrajudiciais, um tema bastante polêmico. Antes de enfrentar propriamente o tema da aula de hoje, temos que abordar o preço vil no âmbito do leilão judicial. Portanto, vamos fazer essa abordagem e depois entramos no tema da nossa aula de hoje. No âmbito do leilão judicial, nós temos a regulamentação de preço vil no artigo 891 do Código de Processo Civil. Segundo esse artigo, o imóvel somente pode ser arrematado em primeira data pelo valor de avaliação. Já em segunda data, é possível arrematar a partir de 50% do valor de avaliação. Se tivermos, por exemplo, uma avaliação de R$800 mil, em primeira data, o imóvel somente pode ser adquirido por R$800 mil. Já na segunda data, é possível arrematar esse mesmo imóvel a partir de R$400 mil. Se houver arrematação por valor inferior a R$400 mil ou equivalente a percentual inferior a 50% do valor de avaliação, nós estaremos diante de preço vil. E o que vai acontecer é o desfazimento da arrematação, é a anulação dessa arrematação para que o imóvel seja novamente submetido a leilão e respeitado o preço mínimo, equivalente a 50% do valor de avaliação. Qual é a relevância desse tema para os leilões extrajudiciais? É exatamente isso que nós vamos enfrentar na aula de hoje. Nós temos a regulamentação do leilão extrajudicial, do preço vil do leilão extrajudicial, no artigo 27 da Lei 9.514. O artigo 27 prevê, assim como no leilão judicial, duas datas. A primeira data, o imóvel somente pode ser arrematado por valor igual ou superior ao valor de avaliação. Diferentemente do leilão judicial, nesse caso, a avaliação consta no próprio contrato de alienação fiduciária. Portanto, se nós tivermos um contrato de alienação fiduciária de um imóvel avaliado em R$800 mil, esse é o valor mínimo para a venda em primeira data. Ou a base de cálculo desse imóvel no ITBI. Se a base de cálculo de ITBI for superior, prevalece a base de cálculo. Mas vamos considerar o valor de avaliação previsto no contrato de alienação fiduciária. No nosso exemplo, R$800 mil. Portanto, em primeira data, esse é o valor mínimo de aquisição. Já em segunda data, o artigo 27, parágrafo 2º, prevê a possibilidade do imóvel ser arrematado a partir do valor da dívida que esse contrato de alienação fiduciária possui, que esse devedor possui, somado com as despesas. Quais despesas? Despesas cartorárias, o valor de TBI pago para a consolidação da propriedade, despesa de tributos, entre outras despesas. Para facilitar a nossa compreensão, vamos considerar que as despesas todas, o valor total das despesas corresponda a R$50 mil. E a dívida desse contrato seja de R$300 mil. Portanto, no nosso exemplo, o valor mínimo de venda corresponde a R$350 mil em segunda data. Observem que R$350 mil é equivalente a um percentual inferior a 50% do valor de avaliação, que no nosso exemplo corresponde a R$800 mil. Essa previsão do parágrafo 2º sempre foi
aplicada nos leilões extrajudiciais. Portanto, no âmbito do leilão extrajudicial, nós temos uma regulamentação diferente e, a partir dessa regulamentação diferente, é possível arrematar imóveis por valor inferior a 50% do valor de avaliação. Essa era a regra que se aplicava no âmbito dos leilões extrajudiciais até surgir uma decisão importante do STJ, uma decisão recente que muda a regra do jogo. E também é importante mencionar que houve uma alteração legislativa muito importante no final do ano passado, de 2023, Lei 14.711 de 23, que alterou diversos dispositivos no âmbito da alienação fiduciária. Alterou diversos dispositivos na Lei 9.514 de 97. Dentre essas alterações, nós temos uma alteração no parágrafo 2º do artigo 27, ao qual eu me referi anteriormente. Eu vou colocar já na tela para vocês, mas guardem essa informação. Antes da alteração legislativa, o valor mínimo para aquisição do imóvel em segunda data, no leilão extrajudicial, correspondia ao valor da dívida somado com despesas. No nosso exemplo, a gente ficou em R$350 mil, menos de 50%. Após a Lei 14.711, houve uma alteração no parágrafo 2º do artigo 27, e o parágrafo 2º diz que, a exclusivo critério do credor fiduciário, é possível aceitar lance que corresponda a 50% do valor de avaliação. Qual foi a finalidade do legislador nesse caso? Me parece muito clara a finalidade de buscar vender esse imóvel por valor equivalente a 50% do valor de avaliação, quando essa dívida, somada com as despesas, ultrapassar os 50%. Então, voltando para o nosso exemplo de R$800 mil, vamos imaginar agora que a dívida seja de R$600 mil e as despesas R$100 mil. Então, nós estamos falando de R$700 mil. Ora, se nós temos um imóvel cujo valor de mercado é R$800 mil, a chance desse imóvel ser vendido em leilão por R$700 mil é muito pequena, porque acaba se tornando mais fácil o interessado comprar esse imóvel por meio de uma compra e venda comum. Ele não teria vantagem alguma, teria que enfrentar um processo de regularização e não haveria vantagem alguma de comprar por R$700 mil. Então, o que a lei agora prevê é o seguinte: olha, credor fiduciário, você, se quiser, a seu exclusivo critério, pode aceitar o valor equivalente a 50% do valor de avaliação. Portanto, no nosso exemplo, R$400 mil. Seria uma forma de viabilizar a venda desse imóvel em leilão por um valor inferior ao valor efetivamente devido em função do contrato de alienação fiduciária. Qual é o problema? O problema é que o STJ deu uma interpretação a esse dispositivo de forma ampla, para aplicar em toda e qualquer situação. E quando nós falamos de toda e qualquer situação, significa que no nosso primeiro exemplo, em que nós temos a dívida e as despesas totalizando R$350 mil, não poderia o imóvel ser vendido por esse valor. Teria que respeitar o mínimo de 50%. No nosso exemplo, R$400 mil. Então, a polêmica é em função dessa situação. Eu vou colocar agora na tela para vocês o acórdão que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. É o recurso especial 2.009.6465 de São Paulo. Eu vou direto ao ponto para a gente não perder tempo. Vou colocar na tela aqui para vocês
o ponto que nos interessa, que é aqui, o item 5. Depois eu vou compartilhar com vocês esse acórdão, não se preocupem. O item 5 tem como título da arrematação do imóvel a preço vil. Então, o que o STJ fez foi analisar preço vil no âmbito do leilão extrajudicial. Observem a parte destacada em amarelo. O procedimento para a realização do respectivo leilão estão estabelecidos no artigo 27 da mencionada lei, que na redação vigente à época dos fatos que deram ensejo ao ajuizamento da presente demanda, assim dispunham. Primeiro ponto a ser observado. Esse caso aconteceu antes da Lei 14.711. Em outras palavras, significa dizer que esse caso aconteceu antes da alteração do parágrafo 2º do artigo 27, que já eu vou colocar na tela para vocês. Então, a redação anterior à alteração legislativa era a seguinte: parágrafo 2º, destacado em amarelo. No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. No nosso exemplo, o valor da dívida era R$300 mil e o valor dos encargos, das despesas, R$50 mil. Nós estávamos, então, diante da quantia total de R$350 mil. Na redação do parágrafo 2º, era plenamente possível arrematar o imóvel por R$350 mil. Muito bem. Vamos agora, então, para a alteração legislativa. A alteração legislativa é mencionada no seguinte parágrafo destacado em amarelo, que começa com aliás. Vamos ler. Aliás, um dos propósitos da inovação legislativa foi justamente encerrar a controvérsia que havia a respeito do tema, objetivo que foi alcançado com a nova redação conferida ao parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 9.514, de 97. E o artigo 27, especificamente o parágrafo 2º do artigo 27, ele tem a seguinte redação: no segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida, garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e das contribuições condominiais. Até aqui não há praticamente alteração nenhuma em relação à redação anterior. Aqui vem a alteração. Podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário a seu exclusivo critério lance que corresponda a pelo menos metade do valor de avaliação do bem. Vejam, portanto, que a lei faculta ao credor fiduciário. A lei diz, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário a seu exclusivo critério, lance que corresponda a pelo menos metade do valor de avaliação do bem. Como eu disse, se aqui a dívida fosse R$600 mil, no nosso exemplo, né, a dívida fosse R$600 mil e as despesas 100, nós estaríamos diante da quantia total de R$700 mil. E essa deveria ser a quantia a ser respeitada em segundo leilão. Se o imóvel vale 800, não faz sentido o arrematante adquirir esse imóvel por R$700 mil. Então, o que a lei prevê agora é o seguinte: olha, credor fiduciário, você pode, a partir de agora, aceitar
o equivalente a 50% do valor de avaliação. O nosso exemplo, R$800 mil, 50%, R$400 mil. Para qual finalidade? Para alienar o bem, para vender o bem, para conseguir resolver esse problema. Ainda que o credor fiduciário não receba integralmente seu crédito, mas pelo menos ele vai receber parte do seu crédito e esse imóvel vai ser adquirido por uma terceira pessoa. Vamos voltar agora, novamente, ao acordo, porque aqui é importante. Como eu disse, nesse caso específico, a situação aconteceu antes da alteração legislativa. Então, o que o STJ fez foi analisar a alteração legislativa, deixar absolutamente claro que no entendimento do STJ, esse 50% deve ser respeitado em toda e qualquer situação, mas nesse caso específico, o STJ diz o seguinte: olha, nós não estamos aplicando a alteração legislativa. Nós não estamos aplicando a Lei 14.711, porque o caso concreto é anterior. Então, não estou aplicando a lei retroativamente. Eu estou aplicando o artigo 891 do Código de Processo Civil. E o artigo 891 prevê a regra como uma norma congente, como uma norma que obriga o seu cumprimento, da arrematação observar 50% do valor de avaliação em segunda data. Portanto, embora o STJ não tenha decidido de acordo com a Lei 14.711, encontrou uma saída no artigo 891, porque o caso aconteceu antes, o STJ deixou absolutamente claro que em todo e qualquer leilão extrajudicial deve ser respeitado o mínimo de 50% do valor de avaliação. E isso pode ou causará um problema significativo no âmbito dos leilões extrajudiciais. Porque os leilões que já foram realizados sem observar os 50% poderiam ser questionados, e os leilões que acontecerão no futuro sem a observância do mínimo de 50% do valor de avaliação também poderão ser questionados. E a lei, em verdade, não me parece prever na linha do que foi decidido pelo STJ. O STJ decidir pela aplicação do artigo 891 é uma coisa. Agora, o STJ dizer expressamente o que ele diz nesse parágrafo destacado para vocês, um dos propósitos da inovação legislativa foi justamente encerrar a controvérsia que havia a respeito do tema, objetivo que foi alcançado com a nova redação conferida ao parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 9.514. Não me parece que a alteração legislativa abraçou essa hipótese. A alteração legislativa deixa claro que é uma faculdade ao credor fiduciário, quando a dívida for muito alta, e ele, então, ter um mecanismo para resolver o problema, o caso concreto específico. Dando continuidade, nós, então, temos aqui na tela a fundamentação em relação à Lei 14.711, que eu mencionei anteriormente. Deixa eu ler para vocês. A partir da vigência da Lei 14.711, não há mais dúvidas de que, em segundo leilão, não pode ser aceito lance inferior à metade do valor de avaliação do bem, ainda que superior ao valor da dívida, acrescido das demais despesas, à semelhança da disposição contida no artigo 891 do CPC. Então, fica essa reflexão para vocês. Não, de novo, não me parece que essa tenha sido a intenção do legislador. Senão, a previsão seria diferente. Seria uma previsão expressa e não é o que consta na lei. Prosseguindo, o STJ, então, continua no sentido justamente de dizer, olha, houve essa alteração legislativa, ela vai se aplicar de forma ampla a todo e qualquer leilão extrajudicial, mas nesse caso aqui
não é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos aplicando a Lei 14.711 e sim o artigo 891 do Código de Processo Civil. Essa fundamentação consta nesse tópico que eu vou encaminhar para vocês. E nesse caso específico, é interessante a gente notar que se tratou de um leilão em segunda data, decorrente da Lei de Alienação Fiduciária, tendo como valor de avaliação 84 milhões, ou seja, um valor altíssimo, né, praticamente aí 85 milhões de reais, e foi alienado por 33 milhões. 33 milhões, porque esse 33 milhões correspondia justamente ao valor da dívida acrescido das despesas. Então, o que o STJ aqui entendeu é que, ao ser arrematado este bem por 33 milhões, tendo como valor de avaliação 84 milhões, houve, sim, preço vil. Observem aqui a fundamentação. Essa não está destacada em amarela, mas eu vou ler, que diz o seguinte: a despeito de ser a quantia obtida em segundo leilão muito inferior à metade do preço de avaliação para a venda forçada, mesmo sem atualização, entenderam ambas as instâncias ordinárias que as normas de caráter geral não seriam aplicáveis à execução extrajudicial regida pelas disposições especiais da Lei 9.514 de 97. Pessoal, desculpa, é porque a letra para mim fica muito pequena aqui, eu já não enxergo bem, então fica terrível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Essa parte que eu destaquei. A previsão contratual de que o valor mínimo deveria corresponder ao montante da dívida e demais encargos é mera repetição da norma congente, o que não impede o reconhecimento de que a arrematação se operou a preço vil, a partir da aplicação de outras normas existentes no ordenamento jurídico, ou seja, o artigo 891 do Código de Processo Civil, especificamente nesse caso. Então, em função disso, no caso, tendo sido imóvel arrematado já no segundo leilão por quantia muito aquém da metade do preço de avaliação, não reajustado, algo em torno de 39%, impõe-se reconhecer a nulidade da arrematação. Determinando assim, deixa eu ler aqui para vocês a parte dispositiva, que diz o seguinte: ante exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar a nulidade da arrematação e determinar a realização de novo leilão, nos termos da fundamentação apresentada, ficando prejudicado o recurso especial interposto por JF Investimentos. Então, observem, de fato, aqui nesse acordo, chegou a anular o leilão, nem determinou a remessa dos autos ao tribunal de origem para enfrentamento dessa questão, porque já tinha sido, de fato, enfrentada. O que se determinou foi a realização de novo leilão, para alienar esse bem. Diante disso, pessoal, o STJ determinou a anulação da arrematação e, consequentemente, aplicou, assim, o artigo 891 do Código de Processo Civil. Mas, mais uma vez, eu reitero que deixou claro que a regra do parágrafo 2º do artigo 27 deve ser aplicada a todo e qualquer leilão extrajudicial. Nós não sabemos como esse tema será enfrentado em outros casos que eventualmente surjam após a edição da Lei 14.711. Então, o que nós precisamos é ter cuidado na arrematação do leilão extrajudicial em segunda data. Qual o cuidado que nós precisamos ter? Cuidado com o valor em segunda data. É recomendável, para evitar problema, que esse imóvel seja adquirido, que o imóvel submetido a leilão seja adquirido por pelo menos 50% do valor de avaliação, ainda que a dívida seja inferior. Então, se nós estivermos no nosso exemplo inicial,
de R$350 mil de dívida e despesa, para evitar problema, o ideal é que esse imóvel seja arrematado por pelo menos R$400 mil, que corresponde a 50% do valor de avaliação. Para qual finalidade? Para evitar que haja uma ação por parte do devedor, do ex-proprietário que perdeu o bem, evitar anulação do leilão e, consequentemente, prejuízo ao arrematante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se eventualmente ficou alguma dúvida, só encaminhar a mensagem que nós responderemos. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado mais uma vez.